Vamos ler a palavra do Senhor, então? Mateus 25, 41. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Feche teus olhos. Querido Deus, graças eu te dou, Senhor, novamente, porque podemos estar aqui. Te dou graças pela vida, pela saúde, pela alegria, por o Senhor ser o nosso Deus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. E nesse momento, ó Pai, eu peço, vem falar conosco. Vem me usar como teu instrumento, Jesus, que não seja eu falando, mas sim o Senhor através de mim. Espírito Santo, fale com a tua igreja. Enche-nos com a tua presença, dai-nos da tua unção, Espírito Santo. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Em nome de Jesus, toda a glória a ti, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Hoje, então, eu vou pregar um assunto que os alunos do nosso estudo bíblico ali me pediram para pregar. E ontem, quando eu fui preparar a palavra para hoje, me veio esse assunto aqui. Então, eu sei que o Senhor quer falar. Os alunos pediram, o Felipe também pediu essa semana para eu pregar sobre isso. Então, é porque confirmou, né? O Senhor quer falar alguma coisa através deste assunto aqui. O assunto não é nada agradável, né, irmãos? Como eu digo sempre para vocês quando eu prego sobre esse assunto. O inferno, né? Não é nada agradável, mas é necessário. E ontem, então, quando eu fui preparar, eu sabia que era para eu pregar isso hoje. E vou estar falando de um assunto, irmãos, que muita gente tem dúvida, né? Eu vejo isso porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Os alunos do nosso estudo, os alunos lá do Instituto Teológico sempre perguntam sobre isso. Então, por mais que se pregue sobre esse assunto, eu sei que sempre fica uma coisa ou outra que a pessoa fica com dúvida, então vamos pregar, né? E como eu digo sempre para vocês, é um assunto que está esquecido nas igrejas. É um assunto que poucos pregadores pregam hoje, porque dizem assim: se eu pregar sobre esse assunto, o povo não vem mais, porque não é um assunto agradável. Mas é bíblico e precisa ser pregado. Então vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre o inferno. E eu quero destacar que o inferno é um lugar de oração, tá? Então você pode dizer assim: pastora, como que o inferno é um lugar de oração? Mas nós vamos entender já. Eu já preguei aqui outras vezes sobre isso, alguns já sabem, né? Mas vamos repetir. Veja só, então nós lemos o seguinte: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, olha só. A palavra do Senhor, ela fala a respeito de Sheol e de Hades. Sheol ou Hades significa a mesma coisa, que é região dos mortos, tá? Só que Sheol é em hebraico e Hades é em grego.
Então, Sheol ou Hades é o que nós conhecemos como região dos mortos, que na nossa tradução bíblica portuguesa, né, que veio do latim, é traduzido como inferno. E é realmente o inferno, né, a região dos mortos não salvos. Mas aqui nós lemos que Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, os demônios, aqueles que eram anjos e que caíram com ele quando ele caiu, né? Quando Lúcifer caiu, então a terça parte dos anjos do céu caíram com ele e são hoje os demônios. Então, o inferno foi preparado, Deus criou o inferno para o diabo e para os demônios. Mas a pessoa, o ser humano, ele vai para lá quando ele rejeita o Senhor Jesus. E aí está uma outra dúvida que principalmente os alunos lá me perguntam muito. Eles dizem assim, pastora, por que nós temos que aceitar Jesus como Salvador? Por quê? Né? Quem sabe você já pode ter pensado isso. E é uma dúvida frequente em sala de aula esse assunto. Veja só, para isso nós precisamos voltar um pouquinho, não quero me prolongar muito, mas nós precisamos voltar um pouquinho lá no início da criação. Quando Deus criou Adão e posteriormente Eva, então Deus criou para viver para sempre, para nunca morrer. Eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Que a morte entrou no ser humano através do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, nenhum de nós passaríamos pela morte física. Entendido isso, irmãos? E o salvo não passa pela morte espiritual de jeito nenhum, né? Mas então não passaríamos nem pela morte física. Mas Adão pecou. E quando Adão pecou, então a morte entrou pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia fala isso. E então a morte entrou no DNA do ser humano, no coração, no espírito, na alma, a morte entrou. E quando a morte entrou, então, né, o pecado entrou, quando Adão pecou, houve um espaço muito grande entre o homem e Deus. Então, um abismo muito grande, que nos separa de Deus. Mas Deus sempre quis ter cada um dos seres humanos que Ele criou perto dEle. Deus é amor, Deus ama, Deus é bondade, Deus quer salvar o ser humano. Então, o que é que Ele fez? Agora o homem, através do pecado, estava separado de Adão. De Deus. Adão estava separado de Deus e, consequentemente, toda a raça humana que viria dele. Então, nós somos pecadores. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores, nós somos pecadores. E por isso, então, a necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Só que, veja só, irmãos, vocês sabem que eu não sou de criticar nenhuma denominação, só que eu não sou a favor de igrejas que quando vem uma pessoa entrar na igreja pela primeira, pela segunda, né, as primeiras vezes que vai na igreja, já começam a revelar e dizer, venha, você precisa aceitar Jesus. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Mas às vezes tem pessoas que entram pela primeira vez dentro de uma igreja que tem mais Jesus do que aquele que frequenta o culto todos os dias. Vocês concordam comigo? Então, olha só, a necessidade de aceitarmos Jesus é verdadeira. Precisamos aceitar porque fomos separados de Deus pelo pecado de Adão que entrou em nós. E aí ficamos afastados. Então Deus, para providenciar salvação, mandou Jesus.
para morrer no nosso lugar na cruz. Então, esse aceitar Jesus como Salvador é não rejeitar o seu sacrifício na cruz. Entendido até aqui, irmãos? Como assim? Jesus foi e é a ponte que nos uniu de novo com Deus, o Pai. Então, veja só. Precisamos levantar a mão e dizer, aceito Jesus. Nós até já fizemos um vídeo sobre isso. Não é o levantar a mão em público e aceitar Jesus em público que vai fazer a pessoa ser salva. A pessoa pode aceitar Jesus lá dentro da sua casa, no meio da rua, no trabalho, em qualquer lugar que ele estiver, que ela estiver. Porque muitos vêm à igreja, levantam a mão aqui na frente, dizem aceitar Jesus e quando sai da porta para fora tem uma vida terrível, que não dá nem de dizer que é um cristão. Então, por isso, irmãos, nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus. Foi o plano de Deus para nos salvar, porque nós estaríamos todos condenados ao inferno. Então, Deus mandou seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Então, aquele que não quer Jesus, que não aceita Jesus morando no seu coração, infelizmente vai para o inferno. Mas aquele que diz, eu sou de Jesus, eu quero Jesus, eu tenho Jesus, esse vai ser salvo. Amém? Porque não são as nossas obras que nos salvam, é Jesus. A pessoa pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas se ela rejeitar o presente que Deus nos deu, que é o Senhor Jesus morrendo na cruz, as obras dela não vai salvá-la. Então, precisamos de Jesus para ser salvos. Amém? Aí também tem as pessoas que têm essa dúvida, também dizem assim, mas ser salvo do quê? Do que Jesus vai me salvar? Né? É a dúvida de muitas pessoas. Ser salvo do quê? Eu já estou bem, eu vivo bem. Eu não preciso de salvação. Precisa. Precisa porque, como eu falei antes, nós somos separados de Deus através do pecado de Adão, que nasceu em nós. Quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Então, nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Precisamos dizer, Jesus, more no meu coração. Mas isso não é como eu falei aqui, e de maneira que os outros vejam e não seja a verdadeira vontade do coração. Então, quando você aceita Jesus de todo o teu coração, você é um salvo. E para você ser um salvo, então, você precisa ser salvo de alguma coisa. Do que Jesus nos salvou? Do inferno. Então, é isso, eu precisei dar essa explicação para agora nós entrarmos nesse assunto. Ser salvo do quê? Do inferno. Uma das grandes mentiras que o diabo fala é que o inferno não existe. Ele prega, o diabo prega, pastora, ele prega as mentiras dele, né? Então, uma das grandes mentiras que o diabo fala é que ele mesmo não existe e que o inferno não existe. Para que ele fala isso? Para que a pessoa não se preocupe com o que está por vir depois dessa vida terrena. E leve de qualquer jeito e vá levando de qualquer jeito. E aí, para sua surpresa, quando chegar a eternidade, não vai ter salvação. Então, salvar do quê? Do inferno. O inferno existe? Existe. O diabo existe? Existe. É real. Eu sei que vocês sabem disso. Mas, até, né, como a gente envia os vídeos para o YouTube, eu quero, né, aproveitar e dizer para quem nos assiste, né, que o inferno existe, porque muitas são as pessoas que acham que é bobagem, é historinha, é conversa de pastor, e não é. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pode ter certeza de que o inferno existe, de que o diabo existe. E eu quero dizer para você, então, não rejeite Jesus.
né? Aceite o Senhor Jesus como teu Salvador, porque senão você vai para esse lugar terrível. E então veja só, se o inferno existe, e existe realmente, porque o Senhor Jesus foi a pessoa que mais falou dele, na Bíblia toda, a pessoa que mais falou sobre o inferno foi o Senhor Jesus. Então o inferno existe, e Jesus falou tanto a respeito de inferno, para quê? Para que nós escutemos o que ele falou, escutemos a sua mensagem e não venhamos a ir para esse lugar tão terrível. Jesus falou mais do inferno do que falou do céu, irmãos. Imagine só. Aí você pode pensar, mas Jesus devia ter falado mais a respeito do céu, ter contado para nós mais como que é o céu e não como é o inferno. Mas ele fez isso para quê? Porque ele nos ama e não quer que a gente vá para lá. Porque ele sabe, como diz aqui que nós lemos ali, que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, ou seja, os demônios. Mas que o ser humano que rejeita ele, que rejeita o sacrifício que ele fez na cruz, vai para lá também. Então, por isso ele avisou, por isso ele falou que o inferno existe, para que a gente possa ter uma vida de acordo com a vontade dele aqui na terra, para a gente não ir para esse lugar tão terrível. Então, para isso, Jesus veio, porque senão todos nós estaríamos indo para o inferno sem chance de salvação. Todo ser humano. Eu já preguei aqui outras vezes também, que seguido eu falo para vocês sobre isso, que nós somos merecedores do inferno. Lembram dessa mensagem que eu preguei aqui? Nós somos merecedores do inferno. E por isso então que Jesus precisou vir e morrer por nós para nos salvar. Para que nós não venhamos a ir para lá. Agora você pode dizer assim, mas pastora, então, como que é esse lugar? Jesus falou tanto dele? Falou. E Jesus falou, nos deu várias características, eu não vou estar lendo aqui agora, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Eu vou só citar as características, mas tudo que eu te citar aqui, eu tenho versículo para te provar depois, se você quiser comprovar, né? Então veja só, como é o inferno? Ai, pastor, hoje é culto de oração, eu queria vir ouvir uma palavra mais agradável. Mas, irmãos, por amor à tua alma é que nós temos que pregar. Porque, como eu falei antes, muitos estão se esquecendo de pregar sobre o inferno e sobre o céu também. Eu já preguei aqui sobre o céu, como o céu é maravilhoso, como Deus tem um lugar lindo esperando por nós, por aqueles que não rejeitam Jesus, por aqueles que não rejeitam o seu plano de salvação. Mas nós temos que pregar também sobre o inferno, por amor à nossa própria alma, para que a gente não vá para lá. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas hoje não prega mais sobre isso. Como eu falei no início, tem pastores que pensam assim, se eu pregar sobre esse assunto, o povo não vem para a igreja, e eu quero a minha igreja cheia, então eu não vou pregar sobre isso, eu vou pregar sobre vitória, eu vou pregar sobre bênçãos, eu vou pregar sobre coisas boas. Pregamos sobre coisas boas, sim. Mas qual é a melhor coisa do que a salvação da nossa alma? Né? Então não tem. Então nós precisamos pregar sobre um assunto desagradável como esse, para nos alertar. E então vamos ver agora algumas características deste lugar, essas características faladas por Jesus. É um lugar de densas trevas. Densas trevas. Trevas que se pode apalpar. Sabe lá quando o povo de Israel estava escravo do Egito, que Deus mandou as 10 pragas? Uma das pragas foram as trevas. E as trevas se podiam apalpar de tão densas que eram, tão escuro que era. No inferno é pior ainda que isso. Pior. Densas trevas. Por quê? Porque lá não existe luz. Lá não existe beleza alguma. Lá não existe paz.
Eu já falei tudo isso aqui, vocês já sabem, mas vou repetir, não existe amor. No inferno, irmãos, não existe um sorriso de uma criança, que muitas vezes quando a gente está em dificuldade, em algum problema, você vê uma criança sorrir, você enxerga naquela criança uma esperança, uma coisa bonita, né? No inferno não tem isso, não tem nada de bom. No inferno não tem uma flor para alegrar a vida, não tem. Então é lugar de densas trevas, é lugar onde não existe bondade. Não existe bondade no inferno. Não existe nada de cor bonita, é trevas. É trevas, dor, escuridão, sofrimento. É o mundo dos mortos. Mundo dos mortos, ou como a Bíblia fala, inferno, ou na tua Bíblia pode estar escrito Sheol ou Hades, mas que é a mesma coisa. Então veja só, e algumas pessoas ainda pensam assim, mas no inferno é divertido? Que diversão tem em sofrer? Não tem diversão alguma. Porque alguns dizem, o céu é chato. O céu nós vamos ficar lá só voando com os anjinhos? Para começar, nós nem vamos ficar voando com os anjinhos, né? O céu é um lugar maravilhoso, que Jesus nem explicou muito, porque tudo aquilo que é bom, a nossa mente não consegue alcançar em tamanha extensão. Então ele falou mais sobre o inferno, para que a gente entenda como é terrível lá. E aí então, veja só, Jesus continua falando. É um lugar onde densas trevas, de ranger de dentes. O que é isso? A pessoa quando está ou nervosa, ou irritada, com raiva, com ódio, muitos chegam a ranger os dentes, né? De raiva. O inferno é um lugar disso aqui. Ranger de dentes. Por quê? Dor, tristeza, angústia. Onde o bicho não morre, ou onde o verme não morre. O que significa isso? Que a ferida não cicatriza, que a dor não acaba nunca. No inferno, meus irmãos, não tem um remédio para aliviar a dor. Quando você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio para aliviar a dor. Qualquer outra coisa, né? Qualquer outro problema, você tem uma medicação. No inferno não tem. Vai ser dor constante. Constante, direto, sempre, sempre, sempre. Onde o verme não morre, o que é isso? O corpo vai estar sendo decomposto, desmanchado, em estado sofrível, caótico. Por quê? Porque não foi salvo, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Pastora, mas quem que vai para o inferno? Já falei, quem rejeita Jesus nessa vida. E a alma daí então, quando a pessoa morre, vai para o inferno. Aí tem outras pessoas que perguntam assim, mas se a alma, ela não é material, né, como o nosso corpo, então a alma vai para o inferno é fogo, como que vai queimar uma coisa que não é física, que não é material? Como que a alma pode queimar? O que acontece, irmãos, é que este fogo que existe no inferno, a Bíblia nos informa que é o fogo de Deus, o fogo consumidor. Ele consome a alma, ele destrói. Não é um fogo como o que a gente está acostumado aqui, você vai acender teu fogão, você vê o fogo, não. É o fogo da ira de Deus, a ira de Deus, o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele tanto purifica quanto ele consome. No inferno ele consome, nunca vai ter fim e nunca vai parar a dor. Ele consome, ele dói, ele arde, por isso queima a alma, porque é o fogo da ira de Deus. Mas o mesmo Deus, com o mesmo fogo, tem o fogo que nos purifica,
que é o fogo do Espírito Santo. Então, o fogo de Deus, o fogo purifica os salvos e consome os não salvos. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, esse é o fogo de Deus, o fogo consumidor. É diferente desse fogo que a gente está acostumado a ver. Agora, imagine só, se esse fogo, quando você queima o teu dedo lá na panela, no vapor, num fósforo, no fogão, já é terrível, já é doído. Imagina o fogo consumidor, o fogo de Deus, que queima alma. Então, esse é o fogo que queima no inferno, acompanhado de dor, de ranger de dente, de tristeza, de solidão. Lá não adianta gritar, chamar o pai, chamar a mãe. Não adianta, não tem isso lá. Por quê? Porque não vai ter socorro para quem estiver lá. Pastora, e quem vai para lá? Já falei, vou repetir de novo, quem rejeita Jesus. Então, o inferno é preparado para o diabo, para os seus anjos e para quem rejeitar Jesus. É um lugar sem a graça de Deus. Olha só, na nossa vida diária aqui, a gente tem problemas, não tem? Se tem uma pessoa que levante a mão e diga que não tem problemas, por favor, você merece parabéns, porque todo mundo tem problema, não é assim? Todo mundo passa por problema, todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo tem uma situação que faz doer, que machuca, que fere, que ofende. Mas nós temos conosco o Espírito Santo, que nos ajuda a passar por essas situações difíceis. Entendido, irmãos? Aqui nós temos o Espírito Santo. Mesmo a pessoa que, olha só, a pessoa pode dizer assim, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus. Mas mesmo ela tem o amparo de Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus faz chover tanto sobre justos como sobre injustos. Então nós temos Deus, a pessoa que nessa vida tem a graça de Deus, porque a graça de Deus é oferecida. Mas depois que morre sem a salvação, perde a graça de Deus. Quando for para o inferno, não tem mais o Espírito Santo que nos dá força, que nos consola e que nos ajuda a vencer as situações difíceis. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só, lá não tem a graça de Deus. Lá não tem o Espírito Santo para ajudar. Porque hoje a gente vence através da ação do Espírito Santo, do nome de Jesus. Mas lá não tem. Então, como que a gente pode entender isso? Pastora, então, quem que está lá no inferno fazendo as pessoas que foram para lá sofrer? É o diabo? Não. É o próprio Deus. Ai, pastora, agora não entendi mais nada. Se não tem a graça de Deus no inferno, como que o próprio Deus está lá? Porque não é o diabo que manda no inferno, irmãos. É Deus. Jesus falou no primeiro capítulo do Apocalipse que Ele tem a chave da morte e do inferno. Então é Jesus que manda lá. É Jesus quem manda no inferno. As pessoas acham que aqueles que forem condenados vão estar sofrendo na mão do diabo. Não é verdade. O diabo vai para lá, ele ainda não foi. Mas ele vai para lá depois que passar o julgamento das coisas futuras que ainda estão por vir, e ele vai para lá para sofrer. Então ele não vai estar castigando ninguém lá, ele vai estar lá para sofrer, e todos os demônios também vão estar lá sofrendo. E não como as pessoas pensam que ele está lá com um garfinho lá cutucando as pessoas lá. Não é assim. Ele vai para lá para sofrer, e ele sabe disso. E por isso ele mente e engana que o inferno não existe, para que as pessoas não se preparem, porque ele sabe que ele vai para lá, ele não quer ir sozinho. Quanto mais pessoas ele levar, melhor para ele. Mas não que ele manda lá. Então, como que não tem a graça de Deus, mas Jesus está lá? Olha só, quer ver? Vamos ler Apocalipse, abra a tua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 14.
versículo 10 e 11, que nos diz assim, ó. Falando daqueles que vão estar condenados, a Bíblia diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Olha só, é cólera, é ira de Deus. O fogo derramado no inferno é a ira de Deus. Preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Agora olha o detalhe: diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Então aqueles que forem para o inferno vão estar lá sofrendo, sentindo dor, mas vão estar sem a graça de Deus, mas sofrendo na presença do Cordeiro. O que é que quer dizer isso? Que quem manda no inferno é Jesus. E que Ele está vendo o que aqueles lá estão sofrendo, só que Ele não pode mais fazer nada por eles, porque eles rejeitaram Ele. E as pessoas que forem para o inferno vão estar vendo o que perderam quando contemplarem Jesus na sua glória. Entendido, irmãos? Amém? Então, olha só, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa é uma das piores coisas que vai existir no inferno. Uma das piores consequências. Por quê? Porque a pessoa vai saber o que perdeu. Cada pessoa que está no inferno nesse momento, ou aqueles que ainda irão para lá, vão saber, vão ter consciência de cada oportunidade que tiveram de aceitar Jesus como Salvador e rejeitaram. Vão ter lembrança de todas as vezes que foram convidados para frequentar uma igreja, ou que ouviram alguém dizer assim: leve a sério a salvação da tua alma. Ah, isso é bobagem. Essa lembrança vai estar nas pessoas lá. E essa é a pior coisa, porque a consciência nunca vai deixar de existir. Então a pessoa vai lembrar de tudo que fez nessa vida e vai se arrepender por que não mudou enquanto tinha tempo. Por que não viveu para Deus? Por que não viveu para Jesus? Então essa é uma das piores coisas que tem no inferno, pior mesmo que o castigo da dor. É o castigo da consciência, da lembrança. Vai lembrar de cada pecado. Como que eu vou dizer para vocês, irmãos? No mundo espiritual, seja no céu ou seja no inferno, a memória não acaba. A consciência não deixa de existir. Tudo que nós fizemos, nós vamos lembrar. Então, por isso, a dor maior do inferno é essa. Ter consciência de que teve a oportunidade de não ir para lá e foi. Então, essa é uma das piores coisas. O inferno é ruim justamente porque Jesus está lá, mas não está mais dando da sua graça. Ele está lá porque o fogo consumidor de Deus está lá para consumir a alma das pessoas que foram para lá. Ficou meio complicadinho ou não? Deu para entender? Amém? Então, olha só. A pessoa pode gritar, pode clamar o tempo que quiser, a eternidade. E não vai ser ouvido. Então, por isso que eu gosto de usar essa frase. O inferno é um lugar de oração. O inferno é um lugar de oração. Irmãos, você pode ter certeza que o diabo faz de tudo para que você não ore aqui nessa vida. Ele vai fazer aparecer oportunidades de coisas para você fazer naquele momento que você costuma tirar para orar. Por exemplo, se você tem um horário determinado para orar, para ler a palavra, pode ter certeza que naquele momento o diabo vai fazer de tudo para que você não ore, para que você não leia.
Por quê? Porque aqui nessa vida a nossa oração tem resposta. E ele sabe disso. Ele sabe que quando nós oramos, nós clamamos ao Pai, o Pai responde. O diabo sabe disso. Então, por isso ele faz de tudo para que nós não venhamos a orar. Sabe aquela preguicinha que dá? Eu vou orar. Mas acho que primeiro eu vou fazer isso. Depois eu vou orar. Não, acho que eu vou orar. Não, mas tem outra coisa lá que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer antes de orar. Lembram da mensagem da carne e do espírito? Ali que eu preguei da bergamota? É a tua carne lutando contra o teu espírito para tomar posse da tua alma. Então, quando você é, vamos dizer assim, não tentado, mas quando você rejeita aquele momento de oração que você tem para oferecer a Deus, quando você rejeita isso, quem está vencendo é a tua carne. E o diabo está dando pulos de alegria atrás de você conseguir fazer ele não orar. Porque se ele não orar aqui, no dia que ele quiser orar lá no inferno, não vai ter resposta. Ficou entendida a comparação que eu fiz aqui? Quando nós, eu digo você, irmão, mas eu estou falando para mim também, quando nós rejeitamos a nossa oração, de dar a nossa oração a Deus, nós estamos alimentando a nossa carne e o diabo está dando pulo de alegria. Por quê? Porque ele sabe que se nós não orarmos, nós não temos força para lutar contra o mal. Nós não temos força para estar na presença de Deus e não seremos salvos. Porque é impossível um salvo não gostar de orar. Não tem como. O salvo gosta de orar, gosta de ler a Bíblia, tem prazer em estar perto do Senhor. Se você não tem esse prazer ainda de ter o teu tempo com Deus, sabe aquela necessidade de você, não, eu preciso falar com Deus. Às vezes você pode estar perto de outras pessoas, mas lá no teu coração, Senhor, me dá a oportunidade, eu preciso falar, eu preciso conversar com o Senhor. Você já sentiu isso, meu irmão? Amém? É aquela intimidade nossa com Deus. E quando o diabo consegue fazer com que essa intimidade fique para último plano, ele sabe que nós um dia vamos cair. Porque olha só, o crente não cai. Eu usei a palavra crente agora para você entender, mas eu gosto de vou usar o cristão então. O cristão não cai, ele vai caindo. Vai caindo aos poucos, ele não cai de repente, ele vai caindo. Um dia ele deixa de orar, no outro dia ele está muito cansado para ler a Bíblia, no outro dia ele não pode ir no culto. São coisas que vão acontecendo na sequência, que vão fazendo com que você se distancie de Deus, até que a pessoa se desvia de vez. Então é uma consequência. E essa consequência é quando a pessoa não reconhece, não volta em tempo e diz, não, eu preciso orar, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, o Senhor é a minha vida, o Senhor é tudo para mim. Quando a pessoa não reconhece isso, vai se afastando cada vez mais. E daí, consequentemente, perde a salvação. E para quem perde a salvação, não existe outro lugar a não ser o inferno. Não existe purgatório, não existe... ficar flutuando por aí, alma penada, não. Ou é céu, ou é inferno. Então nós temos que estar preparados para isso. E aí a pessoa que não gosta de orar nessa vida, vai orar no inferno, infelizmente. Mas lá a oração não vai ser ouvida. Então olha só, não é melhor para nós orarmos hoje? Hoje, né? Mas eu estou cansado, pastora. E aqueles que estão lá nesse momento, dariam tudo para sair de lá e vir aqui orar. Mas não pode mais. Então o inferno é um lugar de oração? É. Porque as pessoas vão orar, vão clamar, vão suplicar, vão implorar a misericórdia de Deus. Deus, me tire daqui. Deus, me socorra. Me tire desse tormento.
Como Jesus falou a história do rico e do Lázaro lá em Lucas 16, 19, que o rico foi para o inferno e ele estava clamando: Pai Abrão, mande Lázaro molhar o dedo na água, a ponta do dedo na água e vir refrescar a minha língua, porque o tormento é muito grande. Então era uma oração, ele estava fazendo uma oração, mas a oração não foi respondida. Não pode. Então o inferno é um lugar de oração. A pessoa que não gosta de orar aqui, infelizmente vai orar no inferno. Só que lá não tem resposta. Então hoje nós podemos orar. Hoje nós podemos buscar a presença de Deus. Hoje. E se você busca hoje, o teu amanhã é abençoado. Se você busca hoje, a tua eternidade vai ser abençoada. Porque é assim, irmãos, não existe outro lugar. Ou você, quando sair dessa vida, vai para o céu, ou você vai para o inferno. Para onde vai a tua alma? Você já parou para pensar nisso? Para onde vai a tua alma? Se você morresse agora, nesse exato momento, para onde iria a tua alma? Tu tens certeza da tua salvação? Nós temos que ter. Se você tem Jesus no teu coração, se você já aceitou Jesus na tua vida, você tem um lugar garantido no céu. Mas aqueles que levam na brincadeira, que vão levando assim de qualquer jeito, empurrando com a barriga, fazem de Deus um Papai Noel, fazem de Deus um empregado. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, se Deus não me der, eu não quero mais Ele. Vão morar no inferno. Para onde vai a tua alma, meu irmão? Continuando aqui, falando mais um pouquinho sobre o inferno. Que horas são? Quanto tempo vai durar o castigo no inferno? Tem pessoas que dizem assim: Deus é muito bom, e Ele realmente é. Mas as pessoas têm uma mentalidade errada quanto à bondade de Deus. Dizem assim: Deus é tão bom que um dia Ele vai tirar todo mundo que está lá no inferno e vai salvar. Não é assim. A eternidade, lembram da nossa mensagem aqui que eu falei da corda? Que eu usei aquela corda para explicar sobre a eternidade? Então, olha só, não tem fim. A nossa mente ainda não consegue entender muito sobre isso, porque nós somos humanos, nós não temos uma mente ainda glorificada, nós não temos ainda a completa visão da eternidade. Mas imagine uma coisa que nunca vai ter fim, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. É a eternidade. Aí então, aquele que é salvo, irmãos, imagine que maravilha nós estarmos com o Senhor para todo sempre, 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 nunca vai acabar. Mas para aquele que não for salvo, é estar separado de Deus para todo esse mesmo sempre, sempre. Então a eternidade não tem fim. Então quanto tempo vai durar o castigo de quem for para o inferno? Para sempre. Para sempre. Por quê? Porque rejeitaram o Deus eterno. E quem rejeita o Deus eterno, porque Jesus foi dado pelo Pai, sendo Ele Deus, Jesus é Deus, para nos salvar. E quem rejeitou então Jesus, rejeitou o Deus eterno. Então, sendo Deus o eterno, como eu falo para vocês, que o único que é eterno é Deus, porque Ele não foi criado, Deus nunca foi criado por ninguém, Ele sempre existiu, Ele sempre é e sempre será. Então Deus é o único ser que é eterno, nem os anjos são eternos. Nós temos
a vida eterna em Jesus, porque Ele é eterno. Mas nós somos imortais, quer dizer, a nossa alma nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Ou salvo ou não salvo, mas nunca vai deixar de existir. Então nós temos que entender isso. Quem rejeita o Deus eterno vai sofrer eternamente. Porque rejeitou o eterno, o todo-poderoso. Então vai sofrer durante toda a eternidade, para sempre. Nunca vai ter fim. Mas aquele que aceitou vai ter alegria e prazer para sempre também. Você não precisa se preocupar, meu irmão, com o que virá depois. Por quê? Você tem Jesus? Só espere coisa boa. Só espere coisa boa. Mas aquele que não tem, aí você pode dizer assim, mas pastora, eu já tenho Jesus. Claro, graças a Deus que você já tem. Eu também já tenho. Mas nós precisamos aprender sobre isso para ensinar para alguém que ainda não tem. Para trazer essa pessoa para a presença do Senhor. Então, por isso eu estou ensinando isso hoje para vocês terem autoridade na palavra e poderem ensinar para os outros, pregar para os outros o que está por vir. Porque as pessoas acham que a vida é só aqui. Aqui não é nada, irmãos, aqui não é nada. Aqui passa muito rápido. Um dia vai acabar. Por mais que a pessoa viva aqui, um dia vai acabar. E aí então vem a verdadeira vida para os salvos e a condenação para os não salvos. Então nós temos que entender isso, fazer de tudo, pregar. Você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus. Para anunciar para os outros, a vida não é só aqui, a vida é o que vem depois. Você tem falado para alguém a respeito disso? Você tem pregado? Você tem dito que o inferno existe? Ah, pastora, mas se eu falar isso, as pessoas não querem mais me ouvir. Mas fale o lado bom também. O céu também existe. O céu também existe. E é para lá que nós temos que ir. Então veja só. Todo pecado que nós praticamos, irmãos, é uma ofensa contra Deus. Pode ter certeza disso. O pecado que você cometeu no dia de hoje é uma ofensa contra Deus. Você não está pecando só contra o teu próximo ou só contra você mesmo. Você está pecando contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Deus Eterno. É uma ofensa. Então, essas ofensas, quando não são confessadas, arrependidas e abandonadas, porque não é só confessar o pecado, a gente tem que confessar com arrependimento e abandonar o pecado. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque Jesus é o nosso remédio. Tem gente que diz assim, depois que aquele lá fez e aconteceu, agora virou santo, quer vir para a igreja. Claro, a igreja é um hospital espiritual, sabia disso? A igreja é para assassino, para ladrão, a igreja é para adúltero, a igreja é para todo tipo de pessoa. Porque não é a igreja, é o lugar onde se encontra Jesus. Então, Jesus é o nosso remédio. Aquele que não tem pecado, aquele que é santo, que não existe, mas que tem pessoas que acham que não tem pecado. Aquele que não tem pecado não precisa de Jesus. Você tem pecado, meu irmão? Eu tenho. Eu preciso de Jesus. Todos nós temos. Então, olha só. Pecou contra o Deus eterno, uma ofensa contra Deus, rejeitou a Jesus, vai sofrer eternamente. Então nunca vai ter fim esse castigo para aquele que rejeitar Jesus. Então é um tempo eterno. Nunca vai acabar. A pior parte então do inferno é essa. Que a consciência vai estar bem viva, bem presente. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí agora em Lucas 16. Bem rapidinho, eu já vou estar encerrando. Mas só para eu te confirmar o que eu falei aqui. Lucas 16.
versículo 19, o rico e o mendigo. É um texto bem grande, mas não vamos ler todos por causa do tempo. Vamos ler apenas o versículo 27 e 28. Olhe bem o que está escrito aí, Lucas 16, 27 e 28. Diz assim: então replicou, quem? Aqui, se você ler todo o texto, você vai ver que quem estava falando era o rico que foi condenado. Ele não foi condenado por ser rico. Ele foi condenado porque ele não temia a Deus, ele não obedecia a Deus. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aqui o rico estava pedindo para Abraão, no caso, que aqui era o símbolo do pai, né? Deus Pai. Ele estava dizendo, mande Lázaro lá, que Lázaro ressuscite, porque se Lázaro ressuscitar, os meus irmãos vão acreditar e não vão vir para cá, neste lugar terrível. Então aqui nós aprendemos 2 coisas, que a consciência nunca abandona a pessoa, mesmo depois que sair dessa vida. Ele lembrava de tudo, ele lembrava que ele tinha 5 irmãos, ele queria que os irmãos não fossem para lá. Então olha só, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Só que tem uma coisa aqui, irmãos, ele tinha consciência, lembrava de tudo, mas ao mesmo tempo, quando ele estava aqui pedindo para os irmãos dele não irem para lá, ele não estava fazendo isso porque ele estava sendo bonzinho. No inferno, como eu já falei, não tem bondade. Ele sabia que se os irmãos dele fossem para lá, o castigo dele se tornaria pior. Porque ele era o responsável pela família. Ensinou eles a viverem também longe de Deus. Então, quando os irmãos dele chegassem lá, o castigo dele aumentaria. Porque no inferno não tem esse de dizer, eu vou te ajudar. Não, é um maltratando o outro. Ficou entendido isso, irmãos? Então, ele não queria os irmãos lá, porque ele sofreria mais ainda. Mas o que nós vemos aqui é isso. A consciência continua, as lembranças continuam. E o arrependimento lá vai surgir para quem não se arrepender aqui. E por isso que eu digo, é um lugar de oração, porque daí lá vão clamar, me tire daqui, Senhor, eu te aceito. Não adianta mais, não adianta mais. Já terminou a oportunidade. A oportunidade é enquanto estamos aqui. Nessa vida. Essa vida, as pessoas não entendem muito a respeito disso, que é assim, ó. É uma prova para nós. Nós estamos aqui para sermos provados por Deus. Como assim, pastora? Deus faz isso de propósito? Não, Ele nos ama e quer nos salvar. Mas Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Então, é se a pessoa quiser viver para Ele, se a pessoa quiser aceitar o seu filho como Salvador, aí então Ele leva para o céu. Mas se a pessoa não quiser rejeitar Jesus, Ele sendo Deus não pode salvar. Se tem uma das coisas que Deus não pode fazer, porque as pessoas acham que Deus pode fazer tudo, uma das coisas que Deus não pode fazer é salvar quem não quer ser salvo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Então Deus só salva aquele que realmente quer ser salvo. Aquele que quer viver para Deus. Aquele que quer obedecer ao Senhor. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Lembram que eu falei no início da mensagem? Jesus veio para salvar o ser humano. Salvar do quê? Do inferno. Aí as pessoas que não acreditam que existe inferno dizem assim, eu não preciso ser salvo. Salvo do quê? Por isso que o diabo diz, inferno não existe, é historinha. Mas existe, o próprio Jesus falou. Quer ver? Para terminar, abra aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Que diz assim, ó.
1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ler o 11 também para completar. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que Paulo estava falando aqui, dirigido pelo Espírito Santo? Que quem pratica essas coisas aqui não vai ser salvo, não vai herdar o reino de Deus. E daí ele diz, mas vocês já foram assim. Nós já fomos assim, não fomos, irmãos? Você antes de conhecer Jesus, de entender o que é a salvação, de vir para a presença de Deus, você era assim, como, não que você tivesse todos esses erros, mas um ou outro você tinha, um ou outro eu tinha. E quando a gente quebra um mandamento de Deus, nós estamos em total desobediência. Então, olhe só, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz, mas vocês também já foram assim, mas agora foram lavados, fostes santificados, fostes justificados, ou seja, quem faz isso por nós é Jesus. Jesus nos comprou com o seu sangue, pagou preço de sangue por nós, nos lavou e nos justificou, quer dizer, hoje somos justos em Jesus, somos salvos. E como salvos, não estamos caminhando em direção ao inferno, estamos caminhando em direção ao céu. Amém? Quem sabe você diga assim, pastora, não gosto de ouvir mensagens sobre o inferno. Mas é palavra. Tudo que está na Bíblia tem que ser pregado. Se eu esconder de vocês, um dia Deus vai cobrar de mim. Então eu tenho que falar. E temos que estar preparados. Então ficou entendido, irmãos, que o inferno é um lugar de oração? Hoje é culto de oração. Olha só, tem cadeiras vazias. Por quê? Porque as pessoas não oram. Não estou dizendo que todos que faltaram hoje não gostam de orar. Tem gente que faltou porque tinha algum compromisso, está trabalhando. Mas, geralmente, a maior parte das pessoas agora estão tranquilas na sua casa assistindo novela e não vêm orar. Se perguntasse para um dos que estão no inferno nesse momento, você trocaria o teu lugar? Com certeza. Eu queria ir lá orar agora, mas agora não dá mais. E nós que ainda estamos aqui, muitas vezes, deixamos as cadeiras vazias e não viemos buscar o Espírito Santo, não viemos orar. Por quê? Por algum motivo que não é correto diante de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Por que nos cultos de quinta tem mais gente? Não critico os cultos de quinta, é preciso, venha, você vai ser abençoado. Mas culto de quinta não é culto de oração. Culto de quinta não é culto de buscar o Espírito Santo. É culto de vir buscar cura, libertação. Mas quanta gente que já foi curado e liberto, nessa hora estão sofrendo no inferno, porque tiveram preguiça de orar, de se aproximar de Deus. Quantas almas estão sofrendo no inferno nesse momento, mas receberam a cura aqui? Foram curados, mas depois foram para o inferno. Adiantou isso? Não. Então é melhor você estar com alguma doença e ser salvo do que ser curado e ir para o inferno. Concordam comigo? Ai, a pastora e as ideias dela, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Então prepare teu coração. Jesus tem um lugar lindo e maravilhoso para nós, que é o céu. Mas me ajude a pregar que existe um inferno. Pregue. O Senhor quer que nós falemos essa mensagem, porque a maioria das igrejas não fala mais. Os púlpitos estão falando apenas de dinheiro e não falam de salvação. O que importa é a tua alma.
Você nunca vai deixar de existir. Então, que a tua existência seja em glória com o Senhor. Amém?